Olá, visionários! Há algo que é comum a todo herói da ficção e você não deveria ignorar isso. Neste vídeo, vamos explorar a jornada de um pequeno camaleão que tem muito a nos ensinar sobre a vida. Vivemos em uma era de distração constante, onde a conexão com o essencial foi substituída por desejos fabricados e rotinas vazias. A maioria das pessoas vive interpretando papéis, buscando aprovação, anestesiando-se e fugindo do vazio por meio de máscaras frágeis. Estamos alienados de nós mesmos, correndo o tempo todo, mas sem saber para onde ou por quê. Essa alienação cobra um preço alto. Nunca antes a humanidade enfrentou tantos problemas psicológicos. É como se estivéssemos sufocados em um mar de estímulos e ao mesmo tempo morrendo de fome por algo que conscientemente desconhecemos. O caos externo reflete o caos interno, uma sociedade que perdeu o senso de direção porque seus indivíduos perderam a si mesmos. Estamos vivendo uma crise silenciosa, mas devastadora. A saúde mental da população brasileira está em colapso. Em 2024, o país registrou mais de 472 mil afastamentos do trabalho por transtornos mentais, o maior número em 10 anos. O transtorno depressivo recorrente cresceu quase 60% em relação ao ano anterior e o INSS gastou quase 3 bilhões com esses afastamentos. Viktor Frankl, psiquiatra, neurologista e filósofo austríaco, também sobrevivente dos campos de concentração, propôs uma das ideias mais poderosas do século XX. O ser humano não está em busca de prazer, como dizia Freud, ou de poder, como defendia Adler. Então, qual seria a maior pulsão motivadora das ações humanas? E o que a animação Rango tem a ver com esta energia motivadora? Isso é o que você vai descobrir agora mesmo. Olá, visionários! Bem-vindos ao lugar onde você pode obter a inspiração necessária para prosseguir a sua jornada. À primeira vista, Rango pode parecer apenas mais uma animação divertida, repleta de personagens caricatos e situações absurdas. Um camaleão perdido no deserto, tentando sobreviver num vilarejo decadente. Aquí no desierto de Mojave, los animales tiveram millones de años para se adaptar al medio ambiente hostil. Pero el lagarto, esse vai morrer. Mas sob a camada da comédia e da estética western, há uma história arquetípica, a jornada do herói. E com ela, uma poderosa reflexão sobre identidade e o que significa realmente viver. Rango é um camaleão sem nome, sem identidade definida, acostumado a viver em um aquário, encenando papéis que inventa para si mesmo. Sua vida artificial é confortável, mas vazia. Ao ser jogado no desconhecido, o deserto, ele inicia sua travessia. É nesse novo mundo que Rango precisa encontrar quem ele realmente é. No vilarejo de poeira, Rango assume um papel, o de herói. Ele mente, improvisa e representa, mas como toda mentira, isso cobra um preço. Ele entra em crise quando percebe que está se escondendo atrás de uma imagem, tentando ser alguém que os outros admirem, em vez de simplesmente ser. Quem sou eu? Não sou ninguém. Sua jornada se torna então uma busca por autenticidade. O verdadeiro ponto de virada acontece quando Rango é desmascarado, rejeitado e expulso. Ele toca o fundo do próprio ego e percebe tudo aquilo que construiu era sobre si mesmo, sobre ser importante, sobre ser visto, sobre ser alguém. O herói de sua própria narrativa estava preso ao desejo de ser protagonista. Não importa do que te chamam, são as ações que fazem o homem. Viktor Frankl é uma das vozes mais profundas quando falamos sobre a pulsão motivadora das ações humanas. E segundo o próprio, a vontade de sentido é o combustível inconsciente de todo o labor humano, desde viagens espaciais até o seu despertar às 5 horas da manhã para ir ao trabalho, desde as artes nas cavernas até as mais belas poesias.
Tudo é busca por sentido, que se pode expressar pela busca do prazer, como propunha Freud, ou do poder, como dizia o Adler. Frank dizia que o verdadeiro sentido da existência se revela quando deixamos de nos perguntar o que eu espero da vida e começamos a nos perguntar o que a vida espera de mim. Essa inversão de perspectiva é a essência da transcendência do ego. É o momento em que deixamos de nos colocar no centro e passamos a enxergar um propósito que nos ultrapassa. Rango, como tanto de nós, começa a sua jornada tentando encontrar o que o mundo pode oferecer para satisfazê-lo, mas sua transformação ocorre quando ele passa a se perguntar o que pode oferecer ao mundo, quando deixa de ser um personagem em busca de sentido para se tornar um ser que dá sentido à sua existência, ao se comprometer com algo maior do que ele, o que o Viktor Frankl chamou de transcender a si mesmo. Filosoficamente, Rango dialoga com a ideia existencialista de que não nascemos com um sentido pronto. Nós o construímos. Ele é um camaleão, um animal que muda de cor, que se adapta, mas ao longo do filme ele aprende que adaptar-se demais pode significar perder-se. O paradoxo da liberdade se apresenta. Quanto mais livre para ser qualquer coisa, mais difícil é saber quem somos. A figura do espírito do oeste, que remete a um guia espiritual, lembra ao Rango e a nós que ser herói não é sobre vencer duelos ou encantar plateias, é sobre agir mesmo quando ninguém está vendo, é saber fazer o que é certo mesmo quando temos medo, é sobre enfrentar a própria covardia, olhar-se no espelho e reconhecer: este sou eu e vou continuar mesmo assim. Rango me ensinou que a vida é esse deserto, às vezes inóspito, mas cheio de possibilidades, que somos todos camaleões tentando entender qual cor realmente nos pertence e que talvez o sentido da vida não esteja em encontrar um papel perfeito, mas em ousar ser verdadeiro mesmo sem aplausos. Ficamos por aqui e desejamos que você trilhe conosco essa maravilhosa jornada de descobertas. Até a próxima, visionários!